não, vou fazer a playlist no YouTube, com todos os encontros, vou fazer ela não listada, que aí quem perdeu alguma coisa e quiser assistir, tá tudo bem. Meu batom é um gloss, eu tô achando que eu tô meio torto aqui. É um gloss daquela De Anton. Esse povo lança as marcas com os nomes, aí não fala pra gente, não sabe como é que lê. É De Anton. Se vocês quiserem, depois eu indico. Muito blogueira. Mas eu gosto, porque ele fica aqui, ó, certinho. Dá aquela hidratadinha boa. Vou compartilhar a minha telinha. É o seguinte, não sei se vocês viram que eu postei agora. Peraí. Ok. Não sei se vocês viram que eu postei agora um story lá, mostrando, né, que hoje é o nosso último encontro e tal, e tirei fotinho da pilhazinha, assim, dos livros do meu coração aqui, quando eu penso em crítica e tal, e coloquei aqui pra gente, na verdade eu esqueci de separar os de teoria, mas agora deixa pra lá, mas separei aqui os de crítica e acho que hoje é um bom encontro, porque quando a gente fala assim, revisor tem que saber crítica, teoria, você fica um negócio tão abstrato, né? Assim, mas o que que é, o que que é esse negócio que a gente tem que saber? Como faz para aplicar? De onde começa? Sabe? Como é que a gente tem um ponto de partida? E eu quis trazer exemplos assim mesmo do que eu li ao longo dos anos, assim, grande parte deve estar aqui, mais algumas coisas, tipo o Eagleton não está aqui, mas, enfim, mais algumas outras coisas. E aí, Lukács, né, foi o mestrado inteiro, pelo amor de Deus, mas enfim, as crises da gente, né, mas aí são coisas um pouco mais, mas acho que para quem vai realmente, né, dar uma aprofundada e começar aí uma pesquisa no caso. Mas aqui para a gente, na revisão, eu separei algumas coisas, umas referências para trocar ideias, inclusive lá na Flip eu comprei algumas coisinhas que eu acho que vão ajudar, nem abri ainda, está no plástico, e queria passar para vocês, e queria que a gente trocasse referências, sabe? O que vocês estão lendo, se vocês já leram alguma coisa, se tem, a Amanda eu sei que vem da área, a Amanda vem da teoria e da crítica, inclusive a gente tem aí ideias, depois no fim da aula a gente comenta com vocês, eu até falei no grupo, né, para a gente fazer uma votação, se vocês gostariam de continuar o grupo de estudos, e aí dei algumas sugestões, não sei se eu cheguei a dar sugestão lá, esqueci, mas a gente tinha comentado algumas coisas, mas no fim da aula vocês me lembrem de passar por isso, para ver se a gente continua estudando juntas, né? Mesmo que seja uma coisa um pouco mais espaçada, ou às vezes mais frequente e curta, né? Que não dure meses, mas que dure uma coisa um pouco mais curta. Então a gente decide juntas aí o que a gente vai fazer. Então eu separei isso aqui, queria que a gente trocasse referências, mas antes eu coloquei aqui aqueles destaques, né? Da fala da Annelisa, daquele jeitinho que eu fiz da outra vez, que eu gostei, porque fica fácil, que a gente vai direto onde eu sinalizei e tal, né? Antes de tudo, vocês têm alguma coisa assim, algum comentário para fazer? Que nem a gente fez naquela aula passada, foi tão legal, né? Que a gente falou sobre essas coisas da relação do autor, do revisor, comunicação, não sei o quê, intervenção. Tem alguma coisa que vocês queiram dizer, que já saltou aos olhos, e vocês queiram trazer assim nesse primeiro momento? Para quem, não sei se todo mundo leu, né? Mas hoje a gente está no último capítulo, é nosso último encontro. Provavelmente é o encontro número 7. Eu coloquei 7 aqui, porque eu lembro que eram 6 encontros, mas aí virou 7, porque um ficou da Anelisa e o 7º ficou para esse capítulo. Então, o capítulo de hoje é Outras Margens da Revisão de Textos, Experiências com o Literário. Alguém quer fazer algum comentário? Lembrando que estamos num espaço seguro para tirar dúvidas e conversar e trocar. Alguém vem dessa área? Teoria, crítica? Ninguém? Todo mundo do quê? Linguística? Me fala aí de onde vocês vêm. Linguística, licenciatura, comunicação, o que mais?
Escreve aí no chat, gente, as áreas de quem está aqui hoje, né, no caso. Comunicação, nossa, comunicação também. Ah, é a Miriam, tá, comunicação. Aqui tá lento ou vocês não estão escrevendo? Não, letras tudo bem, mas letras qual que é o seu afunilamento? Assim, a área que vocês estudam com mais curiosidade dentro da letras, né? A docência em si, a linguística, a literatura, ó, linguística, terminologia, gramática, isso, vamos lá. É engraçado, né? Porque inglês, durante a graduação, a gente fica meio assim, a literatura parece um negócio meio. Eu lembro que eu olhava para a literatura assim como uma coisa muito subjetiva, e aí, não vou ter paciência com isso aqui, não, porque vai me dar muito trabalho, a linguística é mais. Vamos aqui para um negócio assim, num estudo mais prático e tal. No fim das contas, acabei caindo na literatura. Mas tá bom. Eu também, durante a faculdade, eu fui mais para o lado da linguística. Eu nem lembro mais o que eu estava vendo. Eu lembro que eu fiz até projeto de mestrado nessa época, para ir direto para a linguística, mas aí a vida foi me levando para a editoração, e pá, desvia para lá, desvia para cá, de repente, e aí Dostoiévski, Tolstói na vida, pá, de repente eu estava caindo na literatura e lendo Bloom e Lukács para fazer dissertação, né? Então, aí hoje continuo na literatura, mas na literatura russa, então acaba que eu me desvio um pouco, né, para semiótica russa, para crítica russa, mas tenho a curiosidade aí dessas áreas, e sempre que eu vou dar aula no revisão editorial, eu apelo aqui para essas obras de referência. Enfim, vamos dar uma passadinha pelos destaques que eu coloquei aqui. A Amanda também quase fez mestrado em linguística. Eu não sei, parece uma coisa meio óbvia, né? A literatura parece que vai dar trabalho demais. Eu não sei, na minha cabeça ficava assim: nossa, literatura eu vou ter que confabular um monte de coisa e tal. Tem que ser poeta para fazer mestrado em literatura, dava essa sensação, né? A linguística era mais palpável para mim na época. No fim das contas, eu acho muito mais difícil. Enfim. Eu achei interessante aqui, né, nesse capítulo da Annelise, e a gente vai passar rapidamente pelos highlights, pelos destaques, só para dar esse suporte para a gente comentar sobre as referências e tal, né? Eu amei estudar literatura no ensino médio, mas acabei abraçando a propaganda. Ué, tem um pouco de literatura na propaganda, né? Por que não? Coloquei aqui essa questão inicial, né, que ela já joga para a gente. De que ordem são certas escolhas, né, quando a gente pensa em revisão de texto literário, e por que a revisão desse gênero de texto demanda certos conhecimentos e procedimentos também especializados do profissional de língua, isto é, o revisor. Lá na frente ela vai falar, né, que é uma especialidade, né, uma especialização dentro da especialidade. Eu achei isso tão interessante. E eu acho que isso aqui é a grande crise quando a gente fala de revisão de literatura, porque acaba sendo, e ela fala lá na frente, né, um tipo de arte também, né? Você interferir nesse tipo de texto demanda muito mais da gente no sentido da sensibilidade estética, né? Da percepção de um conhecimento de mercado, inclusive, né, a respeito do que se faz em literatura, do que se discute que é literatura, do que se pretende literatura, de alguém que acha que fez literatura, e aí de que jeito eu vou lidar com esse texto que a pessoa acha que é literatura, como é que eu vou, né, contribuir, né, para que ele alcance o objetivo do autor, como é que eu entro ali com funções críticas, meio que ela fala isso aqui também, é uma coisa que eu gosto muito de pensar, e no revisão editorial, inclusive, eu coloco a leitura crítica, né, essa coisa do papel do leitor crítico, inclusive como um fundamento para qualquer, né, trabalho, qualquer labor em preparação e revisão de textos. Se a gente não levar a leitura crítica com a gente, não tiver suportes, assim, teóricos, mínimos que sejam, para olhar para o texto de um ponto de vista crítico, a gente provavelmente vai entregar uma revisão deveras capenga, assim, né? É aquela revisão muito focada em estrutura, né? Assim, muito focada em sintaxe, pouco atenta às semânticas do texto,
talvez aquela coisa, né, que a Annelisa fala direto, que eu adorei e aprendi, peguei para mim, que é o desrevisar, né? Então, desrevisar o texto, como é que é esse processo, né? Como é que você se descobre ali como alguém que está interferindo nesse tipo de construção e quais são os limites e de que jeito você entende o seu papel. Acho que o mais difícil é isso, assim, criar repertório para olhar para um texto e ter condições de criticá-lo, né? E eu acho que isso é de aí vem, né? Questões de forma, né? Questões de suporte de conteúdo, vem 595 de gênero, né? Vem tudo. Mas a junção de tudo isso, é como se a gente construísse pequenas casinhas numa vila, né? Cada casinha vai guardar um pouco de conteúdo de determinadas áreas de conhecimento dentro, né, das letras e do mundo, né, temáticas, que a gente precisa, assim, dar uma festinha, né, com todos eles, então é a festinha do condomínio, assim, você abre todas as casinhas, a galera sai, então é muito complicado, por isso que eu quis trazer, assim, os livros, e vou ler alguns sumários com vocês, para a gente ir passando por temas, né, que atingem as nossas questões e às vezes parece que não, né? Criação de personagem, né? Elementos de um romance, sei lá, estruturas narrativas, a questão da verdade no texto, a literatura como verdade, a literatura como estética, a literatura como algo útil, assim, né, com que tipo de literatura você está lidando? Então, se eu precisar fazer uma leitura crítica, uma revisão de uma tradução nova, e aí eu vou, né, para a minha área para ficar mais fácil, uma tradução nova, né, de um Tolstói, né, cheio de repetição, cheio de insistências, cheio de doutrinamentos muitas vezes, como é que eu lido com esse texto, como é que eu não destruo o trabalho do tradutor? Então, eu estava numa palestra, inclusive, do Rubens Figueiredo, que ele tá, assim, top 1, né, a Eri e a Fernanda podiam estar aqui, que elas são malucas por ele, a gente, inclusive, uma história que acho que vai mostrar bem para vocês, uma questão prática a respeito disso, né, desse contato com o texto literário. O Rubens estava num congresso, né? Fomos eu, Eri, Fernanda. Quem conhece a Eri e a Fernanda trabalha no Rodapé, são minhas amigas de mestrado. A Fê está no do mestrado e a Eri está no pós-doutorado. Então, uma tá no começo e a outra já. Ai, meti a mão aqui na luminária, socorro. A Eri, inclusive, a Eri o trabalho dela é um trabalho que a gente tem que acompanhar, sabe? Ela é da Fê também, mas a Eri já está com tudo pronto, né? É um trabalho assim, se você quer aprender a escrever uma tese, uma dissertação, assim, de uma maneira muito redondinha, muito bem pensada, os trabalhos da Erivoneide Barros, são muito inspiradores nesse sentido, sabe? Mas então, voltando, a gente estava lá nesse evento, aí o Rubens deu toda a palestra dele, a gente fica lá todo mundo babando e tal. Aí, depois vocês pesquisem, Rubens Figueiredo. E aí ele terminou a palestra dele e uma pessoa foi falar da pesquisa dela a respeito de uma tradução do Rubens, né? Então, imagina, você falar da sua pesquisa a respeito de um tradutor na cara do tradutor, né? Então, assim, já é uma coisa muito complicada, né? Era uma pesquisa de mestrado. E aí ela foi falar da tradução do russo, uma coisa lá, um detalhe lá que ele ficou insistindo, né? Tinha determinada repetição, então por que que ele fez essa repetição? E de certa forma, né? Ela criticou, né? Como se fosse uma coisa capenga no texto, assim, ele falhou aqui. Pelo menos foi o que a gente entendeu. E aí todo mundo se olhou assim, oh, meu Deus, eu não acredito. Que isso está acontecendo, mas enfim. E aí ele pediu a palavra no final. E aí ele foi rebater, né? E aí ele explicou lá tecnicamente, né, os motivos, né, culturais, né, e tradutórios, toda uma base muito bem sedimentada para ele fazer aquele tipo de escolha. O que levou a tese da pessoa ao chão,
né? Assim, não precisava existir a tese, porque bastava ter perguntado ao tradutor por que ele tinha tomado aquele tipo de decisão, né? Então, muitas vezes, o que eu estou querendo expressar? Muitas vezes a gente paga esse mico, né? Na hora que a gente lida com o texto. A gente vai lá e interfere em algumas questões de um ponto de vista, assim, muito... E eu não gosto muito de ficar repetindo purista, mas muito inocente, né? Muito despreparado, muito TCC acadêmico, sabe? Muito, sei lá o quê, muito livro de autoajuda, assim, a gente fica acostumada a lidar com esse tipo de texto, que tem que limar, tem que limpar, tem que enxugar, né, tem que estruturar, tem que trabalhar o design da informação, toda aquela coisa para você deixar um texto para determinado tipo de texto mais apropriado para um leitor do século XXI. Então, assim, existe um trabalho muito importante, né? Na H1 mesmo, a gente a grande preocupação é tornar esse texto assim, desblocar o texto, né? Então, assim, eu vou trabalhando e dando destaques e organizando olhos e boxes e tal, para conseguir deixar o texto assim, como se você estivesse fazendo entre aspas, não é bem isso, não, mas não vou falar isso, não, para não. Mas você está dinamizando o texto. Né? Você está dinamizando a página, você está pensando em posição, né? O texto na página, de forma que não espante um tipo de leitor que precisa de uma leitura mais prática, de uma leitura mais rápida, né? Diferentemente, acontece. Nossa, ficou ruim isso aqui. De maneira diferente, acontece quando você vai numa livraria e você pega um romance, né? É um blocão lá e tô nem aí que é blocão, ninguém vai ficar se preocupando, né? De fazer muitas coisas. E aí existem projetos gráficos mais atuais que trabalham, pega uma frase de destaque e tal, mas no geral a gente tem um texto corrido. Né? Então, são tratamentos diferentes, existe o valor, né, para cada tipo de trabalho. Mas quando eu estou num texto literário, não dá para apelar só para eu tenho que cortar repetição, né? Eu tenho que arrumar esse parágrafo, deixá-lo mais fluido. Eu tenho que cortar esse parágrafo e transformar em dois, ou pegar dois parágrafos e transformar em um, né? O que mais que a gente faz? Repetição de advérbio, sabe? Repetição de ideias, questões cíclicas dentro do texto, né? A gente precisa estar muito ligado à coerência interna e entender se aquilo faz sentido dentro do texto, né? Então, assim, quando ela fala desses conhecimentos e procedimentos especializados, e ela vai insistindo nisso no texto, eu acho que é o nosso grande, sei lá, é a caixa de Pandora e a solução de tudo ao mesmo tempo, porque você não vai construir isso de hoje para amanhã, assim como você não constrói isso, né? Ah, você é um bom revisor, português, leio uma gramática, estou maravilhosamente bem. Ah, mas todo mundo me elogia, sim. Na hora que você chegar em alguém exigente, você não passa, né? Porque você precisa de flexibilidade, né? Entre o que a gente tem de variações da norma, né? Inclusive dentro da norma culta, né? Entender como é que você consegue trabalhar com isso. Então, quando eu vou para um texto de literatura, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu tenho que ler 30 gramáticas, fazer comparação, entender o que é mito, o que não é, o que diz a gramática, o que diz a linguística, o que os linguistas estão dizendo, como eles estão construindo uma norma para os tempos atuais, e como os gramáticos estão falando da norma, e que a universidade, enfim, todos esses aspectos são casinhas dentro do condomínio que vão ter que sair para dar festinha também. Na literatura vai ser a mesma coisa. Na hora que eu estou num texto literário, eu tenho que mobilizar esses diversos conhecimentos, que foram os que eu citei no começo, a gente vai ver depois, para conseguir falar assim, ok, eu sei o que eu tenho que olhar aqui, porque aí você vai lidar com cada tipo de texto, a especificidade de cada tipo de texto, e entender o que é proposital, o que não é, o que é estilo, o que não é, o que é voz do autor, o que não é, né? O que é uma tentativa, sei lá, de revolução na literatura, não sei o que ele está tentando, nossa, pá, uma criação, uma coisa que, sei lá, a coisa da criatividade mesmo, e o que não é, né? O que simplesmente foi uma pisada de bola, e obviamente, o diálogo aqui, e a Ana Elisa fala isso aqui em algum momento nesse capítulo, ele deve, né, pelo menos, né, mas ele tende a ser mais intenso aqui, né, na construção do texto literário, porque numa autoajuda, numa não ficção em geral, as coisas são mais dadas, né,
Então, algo um pouco mais simples. Quando eu estou dentro de uma ficção, tem hora que você nem entende o que a pessoa está querendo dizer e você tem que aceitar. Você pergunta, autor, aqui eu boiei e fiquei assim, né? Não entendi nada. A ideia era essa mesmo, né? A ideia era a gente ficar assim, alheio ao texto, sei lá, ficar meio tonto, perdido e não recuperar isso aqui, ou realmente foi uma construção assim confusa e você precisa da minha ajuda? Se for, eu sugiro tal estrutura, né? Conservando aí o que você tá, esse jogo que você está tentando fazer. Ah, se não for, vamos repensar, né? Ou se for, vamos manter. Então, é um espaço que demanda maior diálogo, que muitas vezes também não existe, né? Também é uma coisa que, assim, não é que todos os problemas acontecem, né, em todos os textos literários ao mesmo tempo. Ah, peguei um romance, peguei qualquer coisa, peguei uma poesia, sei lá, peguei literatura. E aí, nossa, meu Deus, eu vou ter que mobilizar 15 casinhas do condomínio para conseguir lidar com isso. Às vezes não. E na minha experiência, a gente tem esse, entre aspas, problema, né? Porque tem muita gente tentando fazer alta literatura, né? Fazer boa literatura, aquela coisa assim que vai virar, nossa, esse é o clássico desse tempo, isso aqui, todo mundo tem que ler isso aqui e tal. E aí bomba e patati, e tem pouca gente conseguindo, né? Se você for colocar na ponta do lápis. Então, é difícil você lidar com um autor que vai te trazer todos esses desafios. Assim. Nossa, estou diante de um gênio, meu Deus! Olha como ele reinventa a língua, e ele constrói estruturas assim surpreendentes, né? E ele redistribui, sei lá, reorganiza, ele tem uma proposta muito própria de texto e tal. Isso é raro, né, de acontecer. E na minha experiência, aí vocês compartilhem comigo se, né, como é que é aí com vocês, se vocês tiverem essa experiência já, mas a minha experiência, as fórmulas são muito dadas, assim, né, a coisa é um pouco meio pronta, então a pessoa meio que repete, revisei, fiz uma leitura crítica esses dias, e aí, assim, basicamente era quase um seriado, né, no papel, tá? Quase como se o texto, o seu romance tivesse sido escrito, se ele tivesse sido escrito para ser uma série. Então, aquela coisa dos plot twists, assim, né? Toda hora o negócio aí, pá, tudo muda, aí pá, e agora uma nova jornada, e muitas coisas acontecendo, e desafios, e vamos superar. Então, acaba sendo aquela bendita da jornada do herói, e aquela fixação também, né, no anti-herói e tal. E aí acaba acontecendo, às vezes vocês não tem muita surpresa, né? Assim, você anda pelo livro e você, assim, o seu papel mais ou menos é garantir que não haja lacunas, né? Por exemplo, nesse livro que eu não sei se eu comentei com vocês sobre ele na última aula, mas nesse livro houve incoerências, assim, internas mesmo, né, questões de idade, questão de linguagem, né, e aí cai naquela coisa da verossimilhança e tal, você esquece, né, porque o personagem é um e tudo que é relativo a ele não bate, né, então você não consegue acreditar, e aí eu falei até isso para o autor na reunião que eu tive com ele, eu falei assim, você fica quebrando o contrato o tempo inteiro, então assim, existe uma possibilidade da bendita da quarta parede. Existe uma possibilidade, né, de você romper e colocar o leitor para dentro, tá tudo bem, né, tá tudo bem se isso for bem feito, mas quando você fica quebrando o contrato, ou seja, você diz que fulano é desse jeito, aí a gente, você pode esperar A, B, C e D dele, a personalidade dele é assim, a idade dele é assado, e aí ele descreve, cria, né, esse personagem, e lá, de repente, na história, nada não se encaixa, nada corresponde, né? Então você fica, nossa, mas esse personagem é uma criança, como é que ele tá fazendo isso? Assim, absolutamente, e o autor não me deu dados, né? Ah, nessa época a magia pairava no ar e crianças poderiam fazer tal coisa, aí você, né, você já se prepara que aquilo vai ser possível e tal. Então ele quebrava o contrato o tempo inteiro e não era só com o personagem principal dele, né? Era com muita gente. E com cenários e com questões históricas também. Então, ele dava um tempo e as coisas não batiam com esse tempo.
E aí, por isso que eu estou falando das casinhas, né, no condomínio dando festa. Você tem que mobilizar muita coisa, não é só conhecimento de literatura, assim como quando a gente vai revisar uma não ficção, a gente precisa, né, de conhecimentos de mundo, né, de cultura geral. Na não ficção a gente também vai precisar, né, para ajudar a compor algo crível, ou se não for crível do ponto de vista mais puro possível, crível dentro da narrativa, né, na criação, aquela coisa da criação de mundos que a gente tem, né, world building dentro da literatura. Então, não é fácil, né, não é um livro, não é um capítulo de Todorov, ou Todorov, né, no caso, não é, sei lá, um Bakhtin só, sabe, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, junta, pá, e fala, entendi mais ou menos como isso tem que acontecer, e aí você vai se organizando na sua leitura para perceber em que momento o autor está mobilizando esses conhecimentos que você conhece a respeito de criação literária, em que momento ele está pisando na bola, ele não tá tendo muita ideia do que ele está fazendo, né? Então, essa coisa do conhecimento, das especialidades, assim, é uma coisa bem, na minha cabeça, assim, é um desafio danado, e se você não gosta, sabe, se não é algo que te move, no sentido de ter curiosidade, de você ir à livraria e os livros que você pesquisa são esses, sabe? E a alegria que você tem de ter na estante, quando você precisa, você pesquisa, e tá no seu carrinho da Amazon, sabe? Se você não é esse tipo de pessoa, não tem muito como você falar, vou revisar a literatura, né? Vai ser capenga. Então, eu acho que a gente entra na revisão com essa cabeça, no preparo, na revisão, na tradução, com essa cabeça muito da linguagem, né, do texto, da clareza do texto, da concisão, tal, da experiência do leitor com aquele texto, da organização do texto, da coerência interna e o raio que parta, todos aqueles aspectos que a gente aprende, mas um segundo momento, eu acho que talvez essa coisa da literatura, da crítica, da teoria, e aí eu envolvo, inclusive, escrita criativa, né, eu coloquei aqui das coisas que eu comprei lá na Flip, coloquei o Anatomia da História, o Como Criar Histórias, o Escrito em Movimento da Noemi, a Crise da Narração. Então, são livros que ajudam você a pensar assim, o que acontece antes do texto chegar para você, entende? Assim, o que atravessou aquele texto, o que o autor mobilizou ali para conseguir criar, né? Outro dia eu sofrendo um desafio danado, aí não era literatura, era uma coisa de marketing, mas assim, foi tão literário, porque eu fiz um texto de quarta capa e ficou uma porcaria, no ponto de vista do meu chefe. E aí, quarta capa, para quem não sabe, é o textinho que vai aqui, né? Essa aqui é a primeira capa, aqui é a quarta, né? Então, esse texto aqui, existem cursos, inclusive eu fui convidada para montar um curso de paratextos, eu fiquei tão feliz. Vou divulgar para vocês em breve. Eu gosto muito dessa coisa dos paratextos, né? Então, as orelhas, né? A quarta capa, prefácio, alguma nota, alguma coisa assim, né? Enfim. E aí eu mexi nesse paratexto e eu não sou uma pessoa assim do tipo, manjo muito de copywriting, né? Eu, assim, tô bem desatualizada, inclusive me senti mal, preciso estudar essa parte. E aí o pessoal aplicou umas técnicas assim de copy que levaram o texto para outro lugar com as mesmas coisas que eu tinha feito. Eles só assim mexeram, organizaram, aí tira uma palavra aqui, põe outra ali, e aí o texto virou outra coisa que eu falei, nossa, tá parecendo até assim criação literária mesmo, assim, sabe? Quando a intencionalidade do negócio, tudo muito bem pensado, o que aparece onde, por quê e quando. Então, são conhecimentos que vão fazer parte do nosso dia a dia. Não adianta só você ler um Lukács, né? Não adianta só você ler teoria do romance, né? Gramáticas da criação, Steiner. Não adianta só isso. Você precisa saber como o seu autor está construindo os textos, né? O que ele está usando. O que você consegue perceber dentro, inclusive não é você percebendo dentro do texto, mas saber, né? A escrita criativa é isso. Já fiz um curso aqui, pá, eu vi, os autores estão indo nessa pegada. Então, quando você vai para o texto, você reconhece, né, o que ele está tentando fazer e fica mais fácil de você ajudar, né? Fica mais fácil de você interferir, conversar, né? Argumentar, enfim. A Save é isso, a Save é uma editora nova que está lançando muita coisa boa nessa área. Eu comprei acho que todos.
Eu comprei o Arte e Medo, que disseram que é muito bom, mas aí eu deixei ele na outra pilha ali. Comprei o Anatomia, o Como Criar Histórias, e qualquer outro. Eu acho que tinha mais um. Não lembro, mas enfim, eu acho que eu comprei todos, se eu não me engano. Eu fui na mesa do Daniel Lameira lá, com a Júlia Dantas. Gente, a Júlia, meu Deus, fiquei encantada com a Júlia, assim, na fala dela. É aquela pessoa, sabe, eu gosto na literatura, eu gosto quando as pessoas juntam palavras que provavelmente não estariam juntas. Então a pessoa consegue juntar palavras assim que aparentemente não iam aparecer juntas e aquilo cria um efeito de sentido, um novo sentido, sabe? Um movimento no texto que assim você fala, né? Aí você fala, pô, a fala dela é literária, sabe? Ela vai soltando assim. Nossa, que bonito. Aí depois, no final, ela estava na mesa de autógrafos, minha amiga foi pegar autógrafo e eu fui tirar foto. Aí quando terminou, eu falei assim: olha, deixa eu te falar, meu Deus, eu fiquei anotando tudo que você falava, porque parecia assim, título de crônica que vai ganhar prêmio, sabe? Assim, muito legal. Enfim, acontece nas melhores famílias, texto de capa é um quarto desafio. Então, esse instigar sem falar muito, tem gente que nem tá, tipo isso aqui, né? Ó, é quase uma sinopse completa do livro, né? É muita coisa. Eu acho que existe uma técnica muito boa para fazer. Eu acho que o texto de quarta capa ele tem que ser curto e no que o pessoal do COP chama de texto em persiana, né? E não gosto de bloco de texto na quarta capa. Sabe, o blocão assim, pô, a pessoa tá ali cutucando um monte de texto na livraria, né? Eu acho que o negócio tem que ser um pouco mais dinâmico, assim. Para ler bloco, ela vai para dentro do texto. Mas, enfim, eu acho que existem alguns pontos de partida muito bons para organizar texto de quarta capa. Mas, enfim, vamos. Ai, doeu. Ai, passar para frente aqui. Aí aqui no Brasil é possível encontrar há décadas manuais de revisão generalistas, tal como aponto nesse livro, em sua maioria prescritivistas ou partidários de uma visão do revisor como profissional especialista e até defensor das gramáticas normativas e das regras unificadoras. Vamos até onde está o cliente lá. Mais recentemente, no entanto, talvez sob a influência já de pesquisas mais recentes, de cerca de 20 anos para cá, é possível encontrar, além dos manuais, estudos que tratam da atuação dos revisores como profissionais especializados, sim, mas capazes de distinguir entre linguagens e gêneros discursivos os tipos de revisão que deverão fazer a fim de colaborar com o projeto iniciativo de seus clientes. Então, isso aqui eu vejo, eu sei que parece muito abstrato, né? O projeto iniciativo do meu cliente, qual é? Vou para o texto, como é que eu descubro esse negócio? Definir gênero, definir linguagem. Tem hora que a senhora para o texto, você nem sabe, não sabe nem entender que gênero que é aquilo ali, que tipo textual que é e tal. Mas quando você vai para a prática, você pega, você passa por algumas experiências com texto que são justamente esse tipo de experiência. Eu preciso ir para dentro do texto e reconhecer dentro dele o que eu vou fazer. É um movimento meio ao contrário, né? Ninguém me brifa, né? Não brifa, ninguém me dá uma orientação. Só cai na sua mão e dá um jeito aí, deixa isso aí publicável, né? Dá o tratamento editorial necessário, né? Com o passar dos anos e a lenta profissionalização do mercado editorial brasileiro, inclusive essa lenta profissionalização aqui, é algo que atinge a gente diretamente aqui nos nossos debates e tal. Quando eu falo de prospecção, quando eu falo com nossos debates que eu digo, é como revisores mesmo, pessoas de carreira. Quando a gente fala de lenta profissionalização, a gente cai nos funis que estão sendo aplicados nos processos seletivos, né, para a gente conseguir nosso lugar no mercado. Então, eu sei que ainda é possível, né, você ser, sobretudo tradutor, isso não é uma questão, mas para você ser preparador e revisor, o filtro da letras, né, da comunicação, da produção editorial, ele está cada vez, né, mais o funil está afunilado, então, porque entende-se, né, que o trabalho que um revisor de texto com esse tipo de formação exerce dentro do texto é muito diferente, né, do que o trabalho que alguém que vem de uma área distante, mas que tem uma ótima leitura esses dias.
apareceu alguém para mim, assim, no direct. Oi, eu gostaria de uma ajuda. Aí a pessoa escreveu um textão dizendo para mim que ela é ótima leitora, que ela lê muito, e que ela acha que por isso seria uma excelente revisora. Então, o que que ela deveria fazer? Que ela não tinha interesse, né, em fazer cursos, mas que ela queria saber qual que seria o caminho, né? E aí, nesse dia eu estava com pouca paciência. Em geral, eu tenho bastante paciência. E aí eu falei assim, então vamos ver se eu entendi. Você não tem formação, você não tem também cursos livres e você não quer adquirir. Ah, e você não tem experiência. Você não quer adquirir nem a experiência. Aí ela falou, né? Se tinha espaço só para quem tem experiência ou se ela já podia entrar no mercado e tal. Aí eu falei, você não quer adquirir a formação e nem a experiência. Então, acho que a sua resposta já está na sua pergunta. E aí ela veio com 5 pedras na mão, assim. Aí achou que eu tava mesmo, né, dando um fora. E aí ela falou assim, que ela me deu um sermão lá e falou que ela não tem tempo para perder com uma formação. Eu falei, caramba, então assim, é um oposto, assim, né? Mas ela falou que eu estava entendendo errado, que não era isso que ela estava dizendo, mas ela falou lá que ela não tinha tempo para perder. Então, assim, é algo que nos beneficia e ao mesmo tempo nos desafia. Então, não dá mais para você vir, né, de outras áreas e não ir se especializando, né? E ao mesmo tempo, né, tendo uma visão geral de mercado, né, de assuntos, né, de cultura, conhecimentos e tal, para conseguir trabalhar. Então, a profissionalização está sendo lenta, mas se você comparar, e aí vem o meu filtro, que é o Vagas, né? Quando o Vagas começou em 2021, era um perfil, assim, de seleção, de anúncio, né? Então, toda semana eu lido com 30 vagas, né? 25 vagas, e vejo como é que o povo, o que que eles estão anunciando, o que que eles estão cobrando. Quando vem alguém para mim, Eliana, eu preciso formar um time, mas tem que ter letras. Aí eu, ok, né? Então, aí vai lá, forma o time, faz o filtro. Então, assim, o cerco vai se fechando, né? Justamente porque a gente mobiliza conhecimentos que nenhuma outra área mobiliza, assim, é a gente que estuda esse tipo de coisa, né? Megana, é possível observar mudanças importantes no cenário da formação, do emprego e da educação continuada dos revisores, né? E aí aqui, aí vem a crise, né? Revisar literatura, que implicações tem? É que achei muito legal. Literatura aqui, para os efeitos de uma discussão sobre práticas de revisão, será o que os autores clientes chamam de literatura. Isso aqui eu acho que é um ponto de partida que a Anelisa dá para a gente, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre vou para o texto com essa coisa um pouco mais, sei lá, meio colonialista. Sou eu que sei, eu que vou dizer se isso aqui é literatura, né? No que se encaixa, em que categoria que você vai concorrer, etc, etc. E aqui é o que o autor chama, o que ele acha, o que ele sente, o que ele pensa que é literatura. Então, isso aqui eu acho que é um conhecimento não, um fundamento muito essencial que eu peguei para mim agora e acho que a gente tem que levar em consideração. Mais amplamente, vou considerar que textos literários podem ser poemas, romances, contos, peças de teatro e obras dirigidas à infância e juventude, né? Aqui também ela dá essa coisa em relação à cena, né, em que a revisão ocorre. Aí ela fala como é que a gente pode atuar como funcionário de empresa, ou seja, em casas editoriais, né, nas editoras, né, ou autônomos freelancers, prestando serviço sem vínculo empregatício, informal, em anos mais recentes, como microempreendedores individuais, sem fidelidade a uma empresa. Isso aqui está cada vez mais forte, assim, né? Não sei na experiência de vocês, mas difícil, existem, tá? Os revisores dentro de casas editoriais, trabalhando, existem os assistentes editoriais, que são contratados para preparar textos, né? Então, eles preparam o texto internamente e mandam para uma revisão interna para meio que ver o que faltou, né, e volta, e aí o assistente valida. Então, só que isso, assim, é uma fatia pequena do mercado, né? No geral, é o que a gente já conhece. Prospecta, pega editora, trabalha, devolve o texto, sem vínculo com ninguém, só lembrando, eu estou aqui, manda texto para mim, etc, etc, né?
Ok, aí arrisco-me a dizer que o contato direto com o autor do texto será ainda mais comum nessa cena, que foi o que a gente conversou no começo, em que a autopublicação, publicação em casos muito pequenas de processo editorial abreviado é cada vez mais comum e ocorre fartamente há pelo menos 3 décadas do Brasil. Inclusive, se você for participar de é, alguma palavra, uma palestra, uma oficina, um encontro com a Anelisa, ela vai falar assim muito claramente, que às vezes a gente fica só observando o mercado, sabe aquela coisa assim, eu preciso que alguém valide isso aqui para a gente saber se está certa essa informação, porque vira uma desconfiança e aí não existe isso assim sendo dito, né? A plenos pulmões por aí, não está publicado em outdoor. Essa realidade de que, assim, os autores, né, de ficção, de literatura, em geral, eles se bancam no começo, né, eles vão para as casas de autopublicação, eles pagam para ser publicados, né, e aí depois eles partem para pequenas editoras, e aí tudo depende muito, assim, hoje em dia, o volume é muito maior, né, gente, a velocidade é muito maior, então hoje em dia, o sucesso do autor, e tem várias oficinas, palestras a respeito disso, assim, tudo quanto é evento, né, da área de literatura, depende do próprio autor, assim, né, não está muito na mão da editora. É óbvio, né, pô, publicado na HarperCollins, nossa, né, mas não quer dizer grande coisa, assim, se você não trabalhar, o autor trabalhar a si mesmo, né, o seu texto, a sua divulgação e tal. Então, é uma coisa, assim, que eu acho que, com o passar dos anos, vai ficando, ao mesmo tempo, cada vez mais difícil, desse ponto de vista do protagonismo do autor, não só na escrita, né, mas na condução mesmo desse processo de divulgação e de estabelecimento dele no mercado, né. Então, e ao mesmo tempo ficou mais fácil, porque assim, se a grande casa não te quer, você vai, você se vira, você publica, você taca no quinto, você, né? E aí você divulga e você cresce e vai embora. Então, meio que o autor virou um tipo de influenciador também, porque ele vai precisar de audiência, ele precisa ir para o Instagram, ele precisa ir para as redes, precisa falar dele mesmo, precisa participar de podcast. Então, assim, essa realidade que está acontecendo em todas as profissões está acontecendo também, né, com os autores. Obviamente tem um ou outro, assim, que meio que estoura, uma descoberta, mas é muito difícil, né? Essa coisa, eu tenho muito medo, se um dia alguém virar para mim e falar assim, não, eu quero que você venha ser publisher aqui, você decidir o que a gente vai publicar. Eu falo, vixe, não. Eu não consigo carregar esse piano nas costas, eu acho que eu não tenho essa habilidade, assim, não sei. Na hora de lidar com o texto até parece, né? Assim, você fala, eu conseguiria avaliar isso aqui, saber que isso aqui tem futuro, né? Ao mesmo tempo, dá um baita do medo, né? Que já pensou, você faz seleção, uma curadoria de 10 livros, você nacionais ou internacionais, compra direito e tal, assina contrato e é tudo uma porcaria, não vende nada, tá tudo errado, né? Muito complicado, mas enfim. Então, a gente tem esse cenário, né? E aí, muitas vezes, a leitura crítica que a gente estava comentando, esses conhecimentos aqui, de teoria, de crítica, né? Eles vão ajudar a gente nesse momento inicial de contato com o autor. Inclusive, o autor vai crescendo e vai te levando junto, né? Então, não dá para menosprezar. Eu lembro que isso foi um aprendizado muito significativo para mim no começo da carreira. Às vezes chegava autor assim, eu tenho um livro aqui e tal, chegaram vários, né? E aí você já fala, outro querendo ser, sabe, um Machado de Assis, mais um querendo ser um Saramago. Todo mundo quer ser um grande autor, né? Quer ser muito lido, muito publicado e traduzido, e parará, parará. E às vezes a gente vai com essa cabeça assim, né, bem pequena, né, de vamos lá, mais um autor, e aí você não dá muita atenção, você faz o mínimo no texto da pessoa, sendo que você poderia, né, organizar esses conhecimentos, transmitir isso na sua revisão, ajudá-lo a estruturar melhor o que tiver necessidade de ser estruturado melhor, e criar uma reputação ali, né, é assim que a gente começa a criar reputação, nos pequenos trabalhos, né, então, nas pequenas casas, porque da mesma forma, porque a gente não está ligado, se você revisa para HarperCollins, não é para HarperCollins que você revisa, entendeu? Não é para Todavia, não é para a Companhia das Letras, é para aquele editor ali, pontualmente, que te contrata lá dentro. Se ele sair, acabou também você. Se ele não te defender, se ele não, né? Se ele não te divulgar, enfim, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro. E aí entra, né, aquela parte
da gente puxar um pouco, né, das funções do editor para a gente e entrar no texto com essa visão mais inteira, né, a respeito do todo e ajudar. E quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, um melhor trabalho a gente vai fazer, né. Aí ela fala aqui, né, desse cenário que a gente acabou de falar, dos dois mundos ou duas margens na edição do texto literário, das poucas e concentradas editoras grandes. E aí aqui ela faz um adendo que vale a pena ler a respeito desse cenário, e das editoras pequenas, né? Começo e meio de tudo para grande parte dos autores e aspirantes responsáveis pela renovação, pela oxigenação. E aí, né, sendo uma pessoa que acabou de voltar da Flip, né? A coisa que a gente mais ouve é isso, né? Que grande editora vai se arriscar? Né? Que grande editora vai dar esse tiro aí? Então, é bem complicado. Então, se você quer fazer uma carreira como revisor de literatura, é muito saudável que você prospecte as pequenas editoras e cresça com elas, sabe? Vá junto, editoras independentes. Às vezes, as editoras que parecem pequenas não são, entende? Assim, você chega num stand, como é que é o nome, gente? Lá na Flip chama Casa, né? Então, a Patuá, por exemplo, estava com uma... Nossa, livro pra caramba, entendeu? Muitos títulos, muito livro, e aposta em livro, tá lá bem no meio lá, mas enfim. Aposta em grandes livros, grandes, grossos livros, assim, né? E que são, Catatal são grandes apostas também, né? Porque o pessoal já não lê, que dirá ler o Catatal. Então, tem grandes apostas aí. Então, quando você vai para essas editoras, essas casas menores, ou não tão menores, mais independentes, né? Você vai ter espaço, né? Para isso que a Anelisa chama de oxigenação, né? Porque quando você vai, inclusive, foi uma crítica lá numa mesa que eu estava, eu acho que era uma autora, assim. Ela foi fazer uma pergunta e ela falou assim: eu sei que a sua editora não aceita originais. Então, como é que a gente faz? Perguntou assim, sabe? Aí eu falei, não. E eu tava do lado da pessoa, assim, eu me comportei assim. E aí a pessoa saiu assim pela tangente, ó, a gente não aceita originais, mas você manda para quem aceita e tal. Falei, caramba, né? Assim. Mas tem muita editora que é assim, não aceita originais. Então a saga do autor é complexa, né? E aqui o que a gente está conversando, né? Comum entre os escritores, tal, que peçam a um colega interlocutor para revisar o que pode ser fatalmente uma leitura crítica mais que uma revisão de língua, né? Beleza. A revisão do texto literário não costuma ser a atuação mais comum de revisores autônomos, né? Até porque é menor, né? Assim, se você for pensar no volume de publicação, né? Textos de negócios, de finanças, de autoajuda, negócio de coach, né? A parte de educação, tudo isso, né? Filosofia, as grandes áreas, né? É muito mais comum isso do que um grande volume, né? De publicações na área de literatura. E costuma ser um mercado, assim, mais difícil para a gente penetrar, um nicho mais complicado, justamente porque demanda, né? Mobilizar esses conhecimentos todos que a gente está falando, né? No entanto, se houver chance, demandará do profissional conhecimentos, comportamentos e procedimentos sensíveis a um campo cheio de especificidades e peculiaridades, né? E aí, aqui, bem o que a gente está conversando, é fundamental compreender que a tarefa de revisar um texto literário desloca, e essa palavra é perfeita para a gente aqui, é um deslocamento do profissional da revisão para o território da crítica. Não tem muito para onde fugir, né? E se você nunca revisou literatura, eu te sugiro, assim, pega um negócio, assim, na internet e vai trabalhar, sabe? E ela fala isso aqui no fim, né? Pega um poema e vai revisar, pega uma Carla Madeira, né, e vai mexer um pouco, ver o que você faria, né? Pega o Itamar Vieira e vê o que você faria. Eu, por exemplo, peguei o Itamar, eu mexeria, entendeu? Se eu estivesse na equipe, eu não deixaria ter saído como saiu, por exemplo. Né? Eu tenho, e com fundamentos técnicos ali, eu consigo justificar, né, o que eu teria feito de diferente em alguns pontos para ajudar. E eu acho que o livro tem algumas questões práticas mesmo, do ponto de vista da criação literária, que são pilares meio frágeis, assim, eu sei, está ganhando milhões de prêmios e está sendo traduzido no mundo inteiro, tá bom, maravilhoso, estamos orgulhosos. Mas como uma profissional do texto,
né? Se eu estivesse ali dentro, numa fase de edição ou de preparação, eu teria debatido algumas coisas. Não sei se essas coisas foram debatidas e aí todo mundo falou, não, não queremos, vai ficar assim, né? Porque tem muito isso. Você pode entrar com toda a fundamentação e toda a justificativa possível, né? E aí, não, o autor vai ficar do jeito que o autor quer. E não importa, é isso, é a autenticidade desse texto, é o que saiu da cabeça dele, com o fluxo dele, com a pontuação dele, e é assim que vai ficar, é tudo proposital aqui, então tá bom. Mas eu não consigo ver, é aquilo, eu procuro o motivo daquilo acontecer e não encontro, entende? Não, eu não consigo encontrar, né? Dizem que Paulo Coelho é assim, não sou profunda conhecedora de Paulo Coelho, mas dizem que é. Eu tive um cliente, aí no caso era editora grande e tal, que a gente não podia mexer, assim, não podia, nem novo acordo, né? Não, não quero novo acordo, não quero correções, eu quero só assim, se aparecer o meu casa com Z, sabe? Se aparecer, tipo, os menina, aí você corrige. Mas de resto, o texto é meu, vai ficar desse jeito, é o que saiu da minha cabeça, é o espelho do nada, lá. Ai, tá bom, né? Então você vai fazer o quê? E aí tá aquilo, né? O melhor trabalho é aquele que realmente atende a expectativa, que satisfaz o cliente. Então, por isso que muitas vezes o mercado é muito injusto, né? E complicado mesmo. E a gente vai falar disso, inclusive, acho que não sei se essa semana no curso de revisão editorial, essa parte do condicionamento do trabalho que o José Muniz Júnior vai bem a fundo, né, na hora de explicar para a gente nos textos dele. Que o José Muniz Júnior é um grande parceiro da Annelise, da Luciana Salazar. Essa coisa do condicionamento, não é a gente que toma a decisão, né? A gente propõe, a gente organiza, a gente orienta, a gente constrói, a gente dá sugestão, mas assim, o condicionamento está no fato de que a gente é condicionado ao editor, condicionado ao autor. Então a gente entra ali para contribuir. Se a nossa contribuição, mesmo que esteja correta, vamos colocar assim, não for aceita, né, ela não vai acontecer. E aí vai o seu nome lá nos créditos, né? E aí vem alguém, nossa, a Jéssica revisou esse livro aqui, e tá com uma vírgula aqui onde não deveria, pá, e aí a culpa vai sempre pro revisor, né? É complicado. Então, diga. Ele só, já que você me pegou, né, só para falar, que eu passei por isso agora na Bienal, né? Eu revisei livro nacional e a segunda revisora, né, a revisora de prova, eu preparei e a revisora de prova mudou umas coisas que a autora tinha pedido para não mudar e ela não abriu o arquivo para ver as emendas avisando que não era para mudar. E a autora ficou muito brava porque eram coisas que caracterizavam os personagens. Tipo, ela escreveu tudo com pra, com C, você com C e cedilha. E era para deixar. E a segunda revisora mudou tudo. E a Mas autora não é ficou uma muito coisa brava. óbvia que está aparecendo um C lá, é porque é de propósito. Gente, nossa, é complicado, viu? É complicado. Nossa, é difícil. E assim, é por isso que também, Jéssica, eu não sei se você está fazendo e tal, mas aquela coisa do relatório de revisão é fundamental nesse momento, porque assim, você fala, briefing para revisão de prova. Não deixa no comentário no Word. Então, mas ela não viu. Tava tudo lá, mas ela não Não, viu. estava no comentário do Word. Não estava no É porque relatório. ela revisou no PDF. E a diagramação não passou. Ela não abriu o arquivo com os Não, comentários. é isso que eu estou te falando. Não deixa nos comentários, é no relatório. Porque assim, ninguém vai olhar mesmo. Entendeu? É meio que óbvio. É um padrão de mercado. Então, faz o relatório, olha, editor, tal coisa interferir, isso aqui, papapá, aqui tivemos um problema resolvido dessa forma, deixei comentários para você ao longo do texto, por favor, página X e Y são mais urgentes, não sei o que lá, e por favor, repasse a revisão de prova o seguinte briefing, não sei que lá, não fazer isso, não fazer, entendeu? E aí facilita a sua vida, né? Beleza. Isso aqui também achei legal. Já de início, as autoras aqui, né, Perpétua e Guimarães, as autoras advertem que consideram o texto literário revisável. Diferente, assim, a poesia é quase irrevisável, né? Assim, quando eu penso na poesia, nossa, faz tempo que eu não faço revisão de poesia, mas quando eu faço, é um tremelique, assim, é complicado, eu não me sinto muito
Apta não, porque no máximo eu vou ver, isso aqui era proposital mesmo, tá tudo bem, porque de resto, né, é um movimento de sentido ali, e assim, essa coisa de definir o que é poesia também, hoje eu tava numa mesa lá, na Flip, e aí a galera tava lendo suas poesias, eram umas 5 pessoas, das 5 pessoas eu só achei que uma tava escrevendo poesia de verdade, falei, isso aqui é poesia, as outras eram um negócio assim, sabe? Mas como é que define hoje, né? Até me causou curiosidade o que a academia está falando a respeito disso, assim. Bem 2024, sabe? Como é que você publica um livro e o que é poesia para gente? Não é o que é literatura, é o que é poesia, né? Mas, enfim, então, texto literário revisável, isto é, admite estar ele entre duas margens. Não é solo sagrado, mas também não está desvestido de especificidades. Então, a gente é isso que a Jéssica contou agora, é um caso, né, bem extremo. Então, assim, você tem questões muito visíveis, né? É um pra, é um ser, às vezes é mistura de T, né, de segunda e terceira pessoa. Você precisa sentir o que está acontecendo no texto e manter. Não é porque está misturando segunda com terceira pessoa que você tem que mudar, né? Aquilo faz parte lá da personalidade, da idade, né? Da cena, da composição da coisa, do tempo em que o autor está falando, sei lá, tantas coisas podem interferir, e se te vier uma dúvida, no máximo você deixa anotado, né? Seria tão bom, muitas vezes eu gosto quando isso acontece. O editor faz a ponte da gente com o autor, e aí a gente, isso aqui você fez de propósito, assim, assado, você vai resolvendo em tempo real, né, para não ficar aquele monte de coisa para resolver lá na frente. Mas não é toda editora que faz isso, né? E aí lembra que eu coloquei lá na primeira página vários livrinhos, né, do Chartier, que assim, é nosso guruzinho aí na história da edição e do livro, né? E aí vem aqui, na verdade, menciona casos conhecidos entre escritores, aborda questões de autor e estilo, sempre espinhosos, e cita o historiador Roch Chartier, a fim de defender a ideia de que os processos editoriais pelos quais um texto original passa é que o transformam em livro, né? Achei isso aqui muito forte também, eu não lembrava dessa frase. Então, essa coisa do tratamento editorial é absolutamente fundamental, né? Para você. Muito do sucesso do livro está no editor, né? Está no tratamento editorial. Então, por isso que. Eu quero ser editora. Então, olha, muita coisa que você tem que cruzar, né? De informação e de conhecimento para ir para um texto e falar como é que esse texto fica melhor, não deixando de ser o que ele é, não interferindo no que o autor estava pretendendo dizer. Se a gente tem esse espaço na edição, obviamente, né? Senão, às vezes a pessoa já é consagrada. Quem que vai falar para o Itamar Vieira Júnior? Não, vamos conversar aqui, vamos sentar que eu vou te passar como é que, né? Nessa altura do campeonato, acho que não sei se isso deve existir muito, né? A Laura conta uma história de um autor famoso que ela revisou, preparou, aliás, e aí ela morrendo de medo, ela foi deixando os comentários, e ele leu, e ele retornou, né, e ele falou, isso aqui eu gostei, achei que você teve uma boa visão, realmente eu deixei passar, porque ela mexeu, assim, não só em questões, né, gramaticais, mas na construção mesmo, tentando contribuir para esse aperfeiçoamento do que ele estava dizendo. Em outros momentos ele fala, aqui eu vou... Ai, saiu, né, da tela. Em outros momentos ele fala, não, aqui eu vou deixar passar, não vou aceitar o que você está falando, porque eu fiz com tal e tal intenção, eu acho que, não tá, foi. Não tá, vai fugir, né, ao que eu estava propondo e tal. Muitas vezes eu pego o texto, e aí não tem nem a ver com ficção, mas assim, marca mesmo do autor, né, assim, que ele vai deixando no texto, assim, né? É igual perfume, que você passa, você sabe que aquilo ali é da pessoa, então meio que esse perfume no texto, assim, então você vai reconhecendo, né, que é ele que está ali, enfim. E aí o que ela vem falar, né, da questão de, especial no trato com textos literários, memória de leitura, um repertório, uma espécie de repertório amplo de leituras que serão sempre chamadas à situação de revisão, e assim, eu sei que é chover no molhado, eu sei, e eu tô falando isso para mim mesma também, né? Então, eu comprei uma pilha que eu vou mostrar para vocês. Não comprei a pilha, algumas coisas aqui, mas a pilha da Flip tá ali do lado. Mas parece que eu recobrei, porque a gente fica trabalhando o dia inteiro, sabe? Você só lê aquilo no qual você trabalha.
E no meu caso é ler para o doutorado, né? Então é um sacrifício para conseguir ler 5, 10 páginas por dia das coisas do doutorado. E você já está morto, mas você tem que escolher algumas coisas, né? Entre clássicos e contemporâneos, entre poesia e prosa, para você ler e estar por dentro, né? De como a literatura está se locomovendo no espaço e no tempo. Né? O que está acontecendo, como as coisas estão sendo ditas, que formas estão sendo usadas, quais são as inovações, quais não são, né? O que a gente está considerando literatura, o que a gente não está, né? Eu venho de uma. Eu sou aquela pessoa assim que eu meio que tenho certa dificuldade com os contemporâneos, eu admito. Entendeu? E eu me forço a barra. Não é só contemporâneo no sentido contemporâneo a literatura, né, a ficção. É o contemporâneo de tudo, né? Então, eu preciso estudar tal questão da linguística ou da teoria literária. A minha tendência é ir lá para trás, né? É pegar a galera do eixo, né, fundante do negócio e trago para cá, porque eu sempre acho os textos atuais assim capengas. Você tem uma dificuldade enorme. Eu fui ler um texto para fazer a prova do doutorado. E não é capenga, só do ponto de vista do conteúdo, mas da estrutura, né, da forma mesmo, assim, da organização do didatismo da coisa, mesmo que tem gente que acha que didatismo é um problema em alguns momentos, mas para mim é ótimo. Então, essa coisa desse didatismo do texto, dessa organização para que o texto seja de fato compreendido, né? Então, eu fui fui ler esse livro, assim, eu estava desistindo, e é de uma pessoa importantíssima, assim, para mim, né, para minha área e para o que eu tenho que saber, né? E foi complicadíssimo para mim ler, porque sei lá, tem muitas críticas, não vamos nem entrar nisso, mas assim, é muito complicado. E aí eu me forço, né? Vamos ler um teórico atual, vamos ver como é que a galera está desenvolvendo, está desdobrando as coisas. E eu vejo isso na academia também, né? A gente tem uma produção. Não é só na ficção, mas também na não ficção. Muitas vezes capenga, né? São poucas coisas que se destacam, justamente porque é quase que uma tentativa de reprodução, né, de formatos, né? Então você tenta pegar um formato que fez sucesso, e você dá uma reinventada e vai e reaplica, e a coisa vai ficando assim meio insossa. Então, enfim, né? Aí eu me desafiei, comprei várias coisas ali, assim, menorzinhas, falei assim, vamos lá que eu leio no fim de semana, pá. Eu li esses dias mesmo, eu tirei um domingo, né? Aí eu fui ler o Em Agosto nos Vênus. Aí falei assim, vamos lá, bora. Mas eu tenho minhas dificuldades, sabe? Eu tenho assim, para uma pessoa que vem de Dostoiévski e Tolstói, acho que fica tudo muito difícil. E eu tenho uma particularidade, assim, coisas que eu procuro na literatura, né? Então, complicado quando eu não acho, né? Fica complicado para mim. Mas, enfim, então aquilo lá, memória de leitura, conhecimento histórico e cultural, conhecimento da língua, gramáticas, teorizações linguísticas e literárias. Então, a gente só vai aqui, né, empilhando o que a gente está dizendo, né? Tá, as entrevistas. Ah, tá. Aí ele vai falar das entrevistas, né? Que vocês perceberam que tem Não, tô confundindo. É aqui? Não, nada a ver. Era aqui? Não, nada a ver, que lá é do outro capítulo, que eu vou ler entrevista, já misturei tudo aqui. O revisor literário lida com a licença poética, com questões de autoria que envolvem egos, estilos, intenções muito vivas e mesmo disputas simbólicas e tal. A identificar cada situação como caso único, isso aqui é necessário não só em revisão de literatura, de qualquer livro, né? Então, o que é específico de cada livro, de cada autor, né? Aí aqui a questão do diálogo que ela falou, aí ela vai citar o Bakhtin, né? Aqui, aquilo que a gente sempre conversa, né, quando a gente faz cursos em geral, né, identificar no texto em revisão o que é erro, entre aspas, né, e o que é recurso pertinente à criação literária. Eu acho que eu devo passar umas 3 aulas falando disso no revisão editorial, quem sabe, quem fez sabe, né, porque assim, muito complexo, né, você precisa cruzar vários conhecimentos de crítica, de teoria, de autoria, né, para você conseguir entender, ó, como é que eu reconheço, né, e de pertinência mesmo, né, de sensibilidade dentro do texto, para reconhecer o que está sendo, o que está acontecendo ali dentro, né, fazer, sei lá, fazer um close reading, né, o negócio é lá de dentro do texto, o que que a gente está, close reading é uma técnica, né, de um método, né, de interpretação. Então, o que está vindo de dentro do texto, não o que eu estou vindo lá de fora, né? E tento aplicar. Então, é o contrário.
A Marta falou, eu gostei mais ou menos, mas menos que mais do que do Em Agosto Nos Vemos? É? Então, eu tô na mesma... Mas eu sou insuportável de chata, entendeu? E é por causa dessas coisas, né? De você procurar, né? Algumas coisas que você procura especificamente. É por isso que a gente se identifica com alguns autores, não com outros, né? Enfim. Respeito à autoria, cadê o mouse? Respeito à autoria, diálogo aberto. Quero terminar para a gente falar aqui da lista, né? Aí ela veio com essa ideia do corretor ou corruptor, que eu achei o máximo, né? Aspectos enciclopédicos, que lá. Aí revisar, então, uma técnica que se nutre de conhecimentos prévios e de procedimentos específicos que são factíveis de ser adquiridos com a prática. Mas também é uma arte, já que não existe uma única versão possível para revisar um texto. Isso aqui é genial, né? Não existe uma única versão possível para revisar um texto. Quando o pessoal entra na mentoria, acho que, pelo menos eu tento dizer isso para todo mundo, espero que eu esteja lembrando de dizer. Não é o texto do meu, a minha solução que vai ser a melhor, nem não é porque eu solucionei daquele jeito que vai ser melhor do que a solução que a pessoa que está fazendo mentoria, né, a revisão do mesmo texto que eu, é melhor ou pior, enfim, né? Então, são soluções diferentes que a gente dá, que dependem, né, de todo esse repertório que a gente está comentando, e muitas vezes o seu tipo de revisão, né, a sua versão de revisão, vai ser mais adequada para o que um cliente está procurando do que o meu tipo, né, o meu estilo, a minha versão de revisão. E é assim que a gente cria cartelas de clientes de confiança, é com autenticidade, sabe? É por isso que a gente precisa estudar, criar portfólio, passar por diferentes gêneros, para conseguir fomentar na gente essa sensibilidade, para a gente chegar num texto com a confiança de que estamos fazendo o que acreditamos que deve ser feito, e aquilo que a gente acredita que deve ser feito bate com determinada cartela de clientes que também acredita nisso. Então, nem sempre o que você faz vai bater. Ah, eu revisei para a Companhia das Letras e para Todavia. A companhia amou, a Todavia nunca mais me chamou. Reviso para Todavia, para a companhia toda hora, a Todavia nunca mais me chamou. Então, pode ser isso, entendeu? A sua versão, né, de revisão não bateu com uma, bateu com outra, e assim você vai, né? E você vai criando a sua cartela. Dificilmente você vai conseguir, assim, na minha experiência, né? Dá para adaptar. O problema é que você não consegue outras chances. Então, em geral, demora para você conseguir fazer a roda girar de novo e mostrar que você consegue, por exemplo, entregar um texto mais de acordo com o que aquele outro cliente está esperando. Então, assim, essa coisa da autenticidade, na minha cabeça, se você tem os conhecimentos organizados, né? As casinhas do condomínio estão todas habitadas, né? Então, a casinha da linguística, a casinha da gramática, a casinha da teoria, a casinha da, sei lá, da estética, a casinha da autoria, tá todo mundo ali, e você consegue colocar a galera para dar a festinha na hora que precisa, né? Você consegue entregar, né, diferentes versões de revisão para diferentes tipos de cliente. Se isso não acontecer, você acaba ficando mais restrito, né? Se é aquela pessoa que vai trabalhar no texto, aquela coisa meio mediana, assim, né? Lembra que eu falei, nos cursos eu falo, né? Lembro que eu falei como se todo mundo aqui tivesse feito curso já, mas enfim, nos meus cursos eu falo sobre meio que os níveis de revisor, né? 1, 2 e 3, né? Quais são os problemas que o nível 1 normalmente faz aparecer no texto, o que o nível 2 faz, o que o nível 3 faz. Então, e tem aquela coisa da revisão engajada, né? De você se preocupar com o que está sendo dito, né? E não só com como está sendo dito, enfim, né? Estratégias comuns, aqui, né? Aí ela fala do que ela vai fazer aqui, que ela separa os casos, né? Não se estuda a revisão do texto literário sem dispor de exemplos e clássicos. Aí eu já acho assim que é ok, é isso mesmo. Mas existe um preparo prévio aqui, né? Uma aquisição, né, de alguns conhecimentos básicos, nem que seja um livrinho ali, né? O que é literatura, o que é subjetividade, o que é um autor, sabe? Um negócio desse tamanho,
Aí você, tá, então quando estamos falando de tal categoria, é disso que estamos tratando. Quando eu falo de personagem, é disso que estamos tratando. Quando eu falo de world building, é disso que estamos tratando. Então, assim, eu conheço as categorias que eu vou ter que vão ter que atravessar a minha revisão, e aí sim, né, eu vou para exemplos, né, e eu consigo identificar ali por que que eu estou mantendo, tirando, conversando, discutindo, argumentando, né? Então, ela fala disso, né, dos exemplos. Aí, achei lindo isso aqui também, né? Mais importante ideia é tal de que, para o texto literário, cabe uma revisão também literária, né? Bonito isso, né? Experiências pessoais na revisão textual, tal. Aí aqui, questões que a gente já está conversando, né, ela cita o que fosse, evidentemente, erro, segundo a gramática normativa, e manutenção de marcas peculiares à fala dos personagens e relativas ao tom mormente oral de todo o texto. Eu, para ser sincera, eu acho essa parte a mais fácil. Eu acho que, assim, você manter, né, preservar essas marcas do personagem, é óbvio, né, a Jéssica acabou de dizer que a revisora foi lá e arrebentou, mas provavelmente essa pessoa, sabe, não se deu ao trabalho de fazer um cursinho, assim, um negocinho, para entender o que é revisão editorial de fato, né? Você vai olhar o currículo, provavelmente só tem curso de gramática e olha lá, nem de linguística tem, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa veio de outra área, né? O que também é um problema. Qual que é o problema? Um dos maiores problemas para mim da pessoa vir de outra área e não se mover, se movimentar para preencher os buracos, é justamente a sociolinguística, que eu acho que de todas as linguísticas é a que vai mais entrar assim como uma seta flamejante na nossa revisão. Então, é a sociolinguística, é a teoria e a crítica literárias, sabe? Assim, sem essas três coisas, aí a pessoa acha que é só gramática, o que a gente vive falando, não é só gramática. Só que aí quando a gente fala que não é só gramática, a pessoa fala assim, não é só ortografia, né? É a coesão, é a coerência, é a organização dos parágrafos, é a extensão das frases. Aí a pessoa acha que é disso que a gente está falando, mas não é, né? São de estruturas invisíveis, né? Ou você tem esse conhecimento aqui para enxergar as estruturas, né? Os usos no texto, né? Essas fundamentações invisíveis, ou você não vai enxergar, é simples. É sim, você não vai enxergar, e aí você não vai conseguir ajudar, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é adquirir esses conhecimentos. Então, para mim, é um grande buraco de quem vem de outras áreas. É um grande buraco, que em geral não sabe nem que existe sociolinguística, não sabe nem que existe teoria, não sabe nem que existe crítica. E aí vai para o texto achando que, eu preciso saber o novo acordo, né? Preciso saber redação. A pessoa, sabe? Então, assim, não funciona bem, não funciona bem. Por isso que, assim, a luta da gente você não veio da área, ok, faça cursos livres, preencha esses buracos aí, senão você vai ficar a vida inteira ganhando R$ 2 a lauda, né? Você não consegue furar a bolha, né? Eu falei muito isso no curso do kit de prospecção lá, que terminou sábado passado. Você precisa conseguir furar a bolha. Como é que você fura a bolha? Entregando um trabalho diferenciado. Que trabalho, raio de trabalho diferenciado é esse? É esse tipo de trabalho, né? É esse trabalho que entrega uma postura crítica, uma postura profissional crítica diante do texto, e isso é reputação. Perguntaram para o Daniel Lameira lá na mesa, assim, ele falou assim, olha, eu sou assistente editorial, eu contando a fofoca tudo aqui, vai ficar tudo gravado. Mas, enfim, foi público, né? Aconteceu lá, né? Público. O cara falou assim, eu sou assistente editorial, aí pelo que eu entendi na fala dele, é de várias editoras. Assim, ele atende várias editoras. Não sei como funciona isso, porque eu nem sabia que era possível. Assim, saber eu sei, mas assim, duas editoras, sabe? Pequenas, tá? Não, tipo, várias para te sustentar, assim, mas enfim. Ele falou, e aí eu também faço a parte de comunicação, redes sociais, isso e aquilo. Aí ele deu uma lista, assim. Lembra quando eu falo de currículo, que eu falo assim, da falta de foco? Que a pessoa fala, a arte é não dormir. A pessoa fala assim, estou disponível para ser revisor de textos e também secretário, trabalhar no administrativo, na TI, na documentação, no arquivo, sabe? Assim, você fala, o que essa pessoa quer da vida, né? E aí ele perguntou, né, como é que é tão difícil, é muito complicado, como é que ele constrói uma carreira, né? Aí, só que assim, ele não falou nem que carreira, ele falou carreira no editorial. Aí o Daniel, assim, pulou assim para a ponta da cadeira, assim, ó. Sabe quando a pessoa sai lá de trás?
e senta na ponta da cadeira, pegou o microfone e fez assim. Aí eu não vou lembrar a frase exatamente, né, gente? Mas ele falou algo nesse rumo, tipo assim, ó, primeiro você tem que descobrir o que você quer fazer, né? Aí depois ele começou a estruturar, né? E era uma coisa tão óbvia, mas assim, bateu tanto em mim, acho que em todo mundo que estava lá, nesse sentido de projeto de vida mesmo, né? De você saber o que você está querendo, né? Então, muitas vezes a gente vem para a revisão sem essa noção de projeto de carreira dentro da revisão, né? Dessa miscelânea que tem que ser a nossa formação, né? Então, a pessoa, por isso que eu estou falando que essa coisa do marca peculiar, né? O mínimo de que a pessoa tem um cursinho de revisão que ela tem, ela vai saber, né? Que o PRA é algo absolutamente possível. Você não tem que ficar trocando PRA por para. Inclusive, eu adoro o PRO. Adoro quando aparece o PRO. Eu não troco de jeito nenhum. Se é o que aquele texto quer, né? Tem gente que sai mexendo assim. Aí a gente já comentou, né? Às vezes, segunda, terceira pessoa, e outras coisas. Mas, enfim, isso para mim é a parte assim. É quase aquela música do. Vou esquecer a música agora, até eu lembrar, é amanhã. Mas, enfim, você está no raso, entendeu? Você está no mínimo que você tem que entregar, né? O que a gente está falando aqui são estruturas mais profundas, né? São raízes mesmo do nosso processo de trabalho, que a gente só vai ter nessa situação de pesquisa e de construção mesmo do nosso arsenal. Ninguém vai ter esse arsenal por você. Né? O arsenal da Amanda, da Marta, da Cibele, da Jéssica, um vai ser diferente do outro, uma vai cair para mais um lado, aí a crítica de uma vai cair para vai conseguir ajudar mais um tipo específico de texto, e com o passar do tempo vai se desenvolvendo outras habilidades e conseguindo alcançar outros tipos de texto, mas enfim, tem que começar de algum lugar, né? Vamos lá, que já são 8h20, espera aí, que eu tô em que página? Ai, falta um monte ainda. Gente, olha, eu acho que aqui, vocês querem comentar mais alguma coisa? Porque aqui ela continua falando disso, né? Se intrometer demais no texto, qualidade literária, ela vai analisando, né? O que é exclusivo de um trabalho, de alguma situação em específico, né? Isso aqui também achei maravilhoso. Que critérios podemos empregar na revisão de textos literários escritos numa espécie de entrelíngua? Né? Então, quando você tem que entender ali, e aí entra nas questões estilísticas também, né? Aquela língua com a qual você está lidando para aquele tipo de texto, né? Recurso literário, aqui a questão dos recursos literários. Haverá uma grande frustração quando o profissional de revisão não faz sequer uma anotação, né? Você deixa passar tudo. E aí eu acho que assim, a frustração ela se resolve para a gente, para mim, é uma grande saída. Isso que eu falei para a Jéssica agora do relatório. Né, são situações diferentes. No caso, ela precisava pedir para a menina manter, né, a revisão manter e tal. E isso é super legal de fazer, é super prático, mas também eu enxergo como uma maneira é um escudo, sabe? Eu também tenho muito esse medo de entregar uma coisa e a pessoa olhar, mas Eliana não mexeu aqui? Como assim ela não resolveu isso, sabe? Assim, porque o editor, isso já aconteceu comigo em audiovisual pra caramba, porque eu deixava como estava, porque eu estava assistindo o negócio. Eu sabia o que tinha que acontecer, eu estava vendo o original, eu estava cuidando da tradução, só que aí nas primeiras vezes eu só deixava acreditando que todo mundo ia saber o que estava acontecendo, mas não sabe. Não sabe. E aí, nossa, o produtor veio para mim, na verdade era o diretor de dublagem lá. Ai, tô tentando arrumar a perna aqui, peraí, gente. Ele veio para mim com 7 pedras na mão. Como é que você deixou passar isso aqui? Nossa, ele, assim, ele acabou comigo, chegou a mandar áudio, ele não fala com ninguém, mas ele me mandou áudio. E aí eu falei assim, não é possível que eu errei desse jeito. Aí eu fui lá, olhei onde é que estava o que ele falou, aí eu lembrei do que é. Ele falou assim, olha só. Aí expliquei para ele, tirei print, fiz todo o processo. Ele, tá, entendi. Não teve um pedido de desculpas, não. Isso acontece com frequência também, sobretudo quando você tem um texto mais criativo, né? Que você vai deixar passar, né? Você vai soltar a mão, sua mão vai ficar mais mole, você solta a caneta, né? E você vai acompanhando o texto e você entra na hora que é necessário. Então, eu acho que o relatório é fundamental. Porque aí você mostra, olha, você vai perceber que em momentos como, aí você soma os exemplos, né? Da mesma categoria, tipo pra.
Ah, o pra aconteceu nessa frase, nessa. Qual que é o personagem? É esse personagem. A construção do personagem é de tal forma e tal, é proposital. Então, por isso você vai ver que não mexi. Ah, na outra situação X também aconteceu isso e isso. Blá, blá, blá. Então, você não é para você contar, fazer outro livro, não, um relatório que seja outro livro, mas uma coisa de uma página e meia em tópicos, né? Que vai mostrar para o editor, né? Onde você mexeu e por quê, né? Nos macros e onde você não mexeu e por quê. E aí fica fácil, ele vai pegar, tá, a Jéssica já me explicou aqui, entendi, né? Você não tem que esperar ele adivinhar o que está acontecendo, porque ele não vai ler o texto como você está lendo, ele não vai. A gente precisa entender isso. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente constrói uma carreira de sucesso, porque você é complicado falar isso, porque fica polêmico pra caramba, né? Mas assim, quanto mais cedo a gente entender que o preparador é o atual editor do texto, mais cedo a gente cresce na vida. Mais cedo a gente cresce. E ficou gravado aí, né? Daqui a pouco vamos fazer um story lá. Eliana disse que a função do preparador editor não existe mais. Agora... Mas não é isso, tá? Ok. Aí aqui os diálogos, tal. Aí aqui, então, tá vendo? Justamente o que a gente está falando. Em que medida seu trabalho será percebido como erro de revisão ou como licença? Né? Então, para mim é isso. A solução é o relatório. A solução é essa. Porque aí você consegue deixar claro por que você tomou tais decisões. E aí, se o editor não concordar, ele já sabe o que você estava pensando. Ele não vai achar que você deixou de fazer, que você errou. Né? Então, isso aqui é muito, muito fundamental. Aí que eu só sinalizei para a gente, né, chorar, né? Quantas pessoas vão às páginas de créditos depois de lerem uma obra editada, né? Sabe-se lá, só a gente, né? É só revisor que vai. A vida da gente na livraria é olhar a página de crédito. Engraçado que eu sou assim muito antes de trabalhar com livro. Eu adorava olhar a página de créditos. A questão da verossimilhança, que a gente já conversou. Aí aqui essa coisa de erro, construção mais correta, e ela está falando do cenário de edital, né? Não é? Aqui, ó, edital de compra de livro por várias esferas do governo. Então, aí é outra história, né? Quando você vai lidar com uma literatura que vai ser submetida a um concurso, vai ser submetida a um edital, né? E aí existem regras específicas, como é que vai ser a linguagem, o que é permitido e o que não é. Então, assim, é outro cenário, né? E você precisa estar preparada para conseguir corresponder às expectativas daquele edital. Então, o melhor de tudo é você conhecer. Por isso que quando a gente vai trabalhar com PNLD, né, o pessoal fala, tem que ter experiência com PNLD, né? Porque senão você vai chegar no texto destruindo tudo, achando que tem que ser de um jeito, é de outro. Então, não é só, é didático, uma linguagem, metodologias ativas, e vamos ver aqui se a história está sendo racista ou não. Não é só isso, entendeu? Tem toda uma questão específica tratada e solicitada em edital. Então, é outra questão. Terminando, hein? Aqui, e aqui eu achei muito legal essa parte, porque aí ela fala do apego, né? Supondo apenas para o exercício que a autoria seja um espectro que vá do mais desapegado ao mais apegado, né? Então, no mais desapegado é múltiplo, anônimo, fantasmático, ou sem assinatura, público, coletivo, ao mais apegado, que é especular quanto ao próprio autor, pessoal, peculiar, intransferível, dono de estilo, e mesmo reconhecível, tão personal o texto literário certamente estará no polo do apego em relação à autoria. É por isso que a gente estuda tanto no curso noção de autoria. Eu acho que isso, assim, é um divisor de águas, e pela minha experiência, assim, eu dei esse curso uma vez ao vivo, depois o pessoal comprou gravado, e vou dar essa aula nos próximos dias nessa terceira turma. E todo mundo, assim, que vem das duas primeiras turmas, fala que a parte da autoria é o divisor de águas, né? Para você enxergar, que eu acho que eu vou colocar isso aqui no curso também, porque eu acho que ajuda demais, né? A entender por que a autoria é tão importante. Então, especular quanto ao próprio autor, pessoal, peculiar, intransferível, dono de estilo, e por isso que a aula seguinte, a autoria é estilística, né? E mesmo reconhecível, tão personal né? É a marca daquele autor, é o jeito que ele trabalha. Você vai ler Tolstói, você vai ver um monte de repetição.
né? E aí ela estava cansada, e cansada esteve, e cansada foi, e cansada continuou, né? E tá. Então chega até você pensa, nossa, meu Deus, né? E aí vem o revisor em cima e sai canetando tudo. Ah, muita repetição, né? Algum motivo vai ter, né? E aqui, isso aqui também achei incrível. E se assim é, dizemos que para um texto literário é importante haver uma revisão também literária, isto é, capaz de uma sensibilidade que caminha junto com os deslimites da própria literatura. Fenomenal, né? E aí entra aquilo, né? Dá para juntar muito bem isso aqui que ela diz agora com o negócio do. A revisão precisa ser literária e é um tipo de arte, né? Então tá muito além, né? Diga, Lu. Microfone. Oi, me ouvem, né? Tá, eu queria comentar um pouquinho essa parte aí do revisão literária, fala da autoria literária, porque antes, quando ela fala que se para o autor, literatura é o que ele chama de autor, que ele chama de literatura, quase que dá margem para a gente dizer, então tá, se a revisão precisa ser literária, aquela questão do match, né, do revisor com o editor, ou com o próprio autor, a revisão literária também pode ser, não sei, estou elucubrando aqui, queria a opinião de vocês, pode ser o que o revisor chama, claro, não estou falando que o revisor vai fazer qualquer besteira e vai falar, essa aqui é minha revisão literária, meu estilo de revisão, mas justamente por ser arte, como que, eu tive naquele curso, a Ana Elisa deu um curso recente de 3 aulas na Casa Inventada, né, e aí fazer esse curso, aí a gente falou sobre isso lá, que o que é revisar arte? Né? Porque o próprio conceito de arte já é bem, assim, algumas pessoas chamam de subjetivo, né? Se essa nomenclatura está certa ou não, se esse adjetivo está certo ou não. Mas e revisar a arte? Como que se revisa a arte, né? Como que você encarna, aquela fala da questão da autoria que a gente acabou de ver aí, meio que você tem que incorporar, né? Um negócio meio... Para mim, tudo se resume à questão da sensibilidade e da bagagem, né? Porque é igual quando você vai no museu e vai ver um quadro. Se não tiver bagagem, você vai ver um negócio lá que você não sabe reconhecer o que é, vai tanto faz como tanto fez. Quantas vezes eu já fui a museu e fiquei assim, não sei o que eu estou olhando aqui, né? Isso não pode acontecer na literatura, né? A gente tem que ter algum arsenal aí, porque na hora que a gente entra em confronto com esse texto, né? É o que a gente estava falando, reconhecer estruturas, reconhecer técnicas, reconhecer métodos, reconhecer marcas de autoria, de personalização, de estilística, né? E aí, cada texto é um texto, né? Você entra lá e você vai observando a construção, a coisa internamente, e não externamente, né? Você vem com a sua bagagem toda e você cai ali dentro, e ali dentro é que você vai nadar. E é você no diálogo com aquele texto, e é por isso que tem que ter conversa, né? Idealmente, né? Mas aí eu pego assim, que essa questão de ser arte e de estar num espaço que eu falo de sensibilidade, né? Que é suscetível também, cada vez está mais claro para mim, que é suscetível da subjetividade de quem está avaliando também, como o editor que avalia aquele autor, sei lá, a gente tem exemplos aí de best-sellers que foram recusados nas casas editoriais que passaram antes. E aí, porque aquele editor não gostou, falou não tem nada a ver, e aí virou um best-seller. E eu acho que a gente tem que também ter uma coisa assim com a gente de vai ter editor que vai falar essa revisão, essa preparação não tem nada a ver. E aí o outro próximo lá vai falar, não, eu amei a revisão da Luciana, por exemplo. Então, claro que a gente espera, né, para o bem da nossa saúde financeira, a gente espera que isso não seja, encontre mais gente que demete no nosso trabalho, mas, enfim, era só isso que eu fiquei pensando, né, essa questão de muita subjetividade, claro, com esse arcabouço todo que você falou que a gente precisa ter esse repertório, mas ter no radar que isso pode acontecer também, né? Pode. Eu acho assim, eu não sei, eu tenho uma experiência muito boa, pensando em termos práticos, sabe? Pensando em termos práticos, assim, sem ficar na abstração, de pôr tudo isso que eu estou falando para vocês em prática, tanto que a questão da revisão literária, para mim, ela bate muito forte há muitos anos, né? Porque eu gosto, né? Eu gosto de coisas que me desafiam, que mobilizam muitos conhecimentos e que não tem fórmula para fazer, né? E eu vou entrar no texto e o que eu preciso saber é quase
não é incorporar, né? Mas eu preciso ser essa interface crítica, né? Esse primeiro leitor desse primeiro, né? Leitor desse texto, e como é que esse texto vai bater em mim, e eu tentar reconhecer o que imagem o autor está tentando criar, que sensação ele está tentando criar, que universo ele está tentando criar, e se ele está conseguindo. Eu acho que é muito disso, né? A gente olha e fala, ele está tentando isso aqui, você percebe, ele está tentando alguma coisa, e você sabe que ele está tentando porque você tem bagagem, né? Você sabe reconhecer. E aí você fala, ele conseguiu? Ou ele está falhando no caminho? Dá para melhorar aqui com a linguagem. Ele falhou na linguagem, ele falhou, sei lá, na estrutura, ele falhou na forma, ele falhou, sei lá, no quê? Na descrição. Às vezes o povo falha na descrição, né? Então, aí você vai, e aí entra, quando a gente fala de subjetividade de arte, eu acho que é isso, essa junção, como você falou, de bagagem, né, e de técnica, e de abertura, né, para conseguir absorver o que o autor quer. E aí é esse diálogo. E à medida que você revisa, aí eu estava falando que na minha experiência, é uma experiência muito positiva, porque à medida que você vai trabalhando com os autores, né, você vai entendendo que espaço você tem como revisor de literatura, você vai entendendo seus limites, né, vai entendendo do que a maioria gosta, porque é um mercado, né? Então, como é que é ali, como é que funciona, como é que a engrenagem gira, e aí você vai se adaptando, meio que camaleão, e você começa a entregar coisas de que o mercado gosta, sabe? Mas é óbvio, pode não dar match, eu já vi, já tive relatos, nossa, fiz aí, ficou ruim, a editor não gostou, mandou refazer, não sei o que lá. Mas, em geral, eu vejo que é o oposto. Eu vejo que, até porque quando o pessoal fala, eu lembro que no começo do Vargas, a galera falava assim, não, meu sonho é revisar literatura. E aí a pessoa já queria começar revisando literatura. Eu acho isso assim, um tiro no pé, entendeu? Eu acho que você precisa passar meio que pelo chão de fábrica, assim, sujar a mão de graxa, sabe? Assim, lidar com aqueles textos assim, em que talvez. É igual quando você vai ler, né? Eu estava até brincando, falando assim, que eu estava brava porque eu dei um livro X, tipo assim, eu dei um Graciliano Ramos para uma pessoa ler e ela não conseguiu, ela não foi para frente. Aí eu queria que ela criasse um hábito de leitura e eu dei um Graciliano Ramos. Mas, pô, Eliana, um Graciliano Ramos, Eliana! Pô, dá um negócio mais fácil, não sei o quê. Eu, poxa vida, eu pensei assim, nossa, eu que tô errada mesmo, né? Porque eu tô esperando que a pessoa tenha a mesma bagagem que eu. Então, eu acho que é a mesma coisa. A gente começa com pode ser literatura, entendeu? Só que você vai para essas pequenas casas, você vai para essa autopublicação, o vovozinho que quer publicar a historinha dele, aí você começa, aí você vê, ele gostou, ele não gostou, aí você vai crescendo. Você vai caminhando uma gradação na sua carreira até você conseguir chegar, né, a grandes autores. E eu não acho que existe muito segredo, assim, eu não acho, de fato. A gente sempre discute, assim, muito profundamente as coisas para estar preparados para o momento em que o negócio aparecer na sua frente, né? Você, meu Deus, chegou uma alta literatura, o que eu faço na minha vida, né? Mas, no geral, pelo que eu vejo de mercado, assim, é bem tranquilo, e eu vejo pessoas, inclusive, que têm pouca bagagem e experiência trabalhando nesse tipo de texto, né? E aí eu penso que é aquilo que você falou, a questão do match, editor, revisor e tal, enfim. Jesse. Só comentando isso que a Luciana falou, né, da revisão de algumas editoras dá certo e outras não, né? Eu acredito muito que a gente também tem que prospectar as que são do nosso estilo, né? Eu tentei fazer literatura cristã, fiquei meio ano com ele só, não é para mim. Tipo, não é. E essa editora que eu tive problema na Bienal, que a autora, eu fico amiga de todas as autoras. É editora de fanfic, e eu amo fanfic. Então, a gente está junto há 2 anos. E todos os textos é de coreano, é de BTS, é de banda, sabe? São todos o mesmo gênero, é tudo romance sáfico, romance gay. E tem todo mundo tá ali na mesma vibe e no mesmo estilo. Então, é até mais fácil revisar, porque você já sabe os termos coreanos, sabe como eles falam, sabe, tipo, os trejeitos, né? Todo mundo tem olho puxado. Então, a gente vai se adaptando ao que a gente gosta também, né? A especialização na especialidade, né? Que a Anelisa fala. Acho que é por aí. Ok. Aí inclusive é o que ela comenta agora, né? Dá bem aqui na nossa cara, ó. Um editor também, conhecendo o traço de seus revisores, deve pensar sobre quem convidar para dada revisão de texto literário. Eu já sou assim, eu não sei se faz parte, eu sou aquela meio assim, ou é 8 ou 80, entendeu?
ou eu sei trabalhar com qualquer texto que cai na minha mão, ou eu não presto para nada. Eliana, tá? Como pessoa. Você pode, cada um com o seu jeito. Então, isso aqui bate em mim diferente, assim. Bate em mim diferente. Mas, como editora, eu percebo que é uma realidade de mercado, né? Você tem um texto jurídico, você tem um texto de marketing, você tem um texto de educação, psicologia, dará. Realmente, se você tiver banco de talento suficiente para distribuir esses textos, né? Para quem de fato se dá bem com eles, é maravilhoso. E seria incrível, né? Se a gente só pudesse revisar, trabalhar em textos dos quais a gente gosta, seria maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que eu só faria audiovisual. Eu acho, né? Que eu já. Quem estuda comigo sabe que eu já falei que meu sonho era editorial, e aí no meio do caminho assim, eu me apaixonei pelo audiovisual, mas tenho feito muito pouco, não tem dado tempo. Mas, enfim, é isso. Aí aqui também muito, ó, existe o risco de um profissional mais rígido e mais colado às prescrições gramaticais corrompa um texto literário para usar os termos de negrona e estrada, quando deveria auxiliá-lo num voo artístico. Muito show isso, né? Então, assim, demanda muita sensibilidade, muita subjetividade, mas o fundo disso é técnico, né? E aí a gente fica meio perdidão porque a gente não tem o fundo técnico. À medida que a gente vai adquirindo, a gente fala, tá, eu sei para onde ir, né? Poderíamos, então, afirmar que revisores têm estilos? Talvez não propriamente, né? Aí ela fala que eles precisam ser sensíveis à linguagem, às suas próprias condições de sucesso e frustração. Incrível, né? Aí aqui a questão de gente que gosta e gente que não gosta, né? Para alguns é uma alegria, né? Fazer uma revisão de um texto literário. Eu já vi gente que detesta. Só não me manda ficção. Odeio ficção, a gente não sabe o que a gente faz, a gente não sabe o que pode, o que não pode. Eu gosto de um negócio assim, mais quadrado, é para arrumar, consertar e acabou, né? Aí aqui a questão da pessoa se perceber e tal, no que ela se dá melhor. É cuidar para que os incômodos e frustrações do revisor não se transformem em autoritarismo ou tirania, em situações que deveriam ter sido de colaboração e respeito mútuo. Ela fala, revisores erram, né? Se não porque não escrevem, porque desescrevem o literário dos textos, né? Então, erram porque desrevisam erradamente, né? Diálogo com estratégia básica de suas práticas profissionais. É isso, né? Conseguimos passar por todos os pontos. Vou mostrar para vocês rapidamente. Eu queria ler os sumários, né? Mas para variar os tempos lá. Eu gosto muito desse livrinho aqui, ó. O que é crítica literária, do Fábio Durão. Eu me divirto muito com ele, vou usar agora, inclusive, né? E aí eu acho que ele é uma boa porta, sabe? Aí, Amanda, você que é da área, que eu acho que você é a única que é da área aqui, da teoria e da crítica, se tiver mais alguma coisa, você vai escrevendo aí no chat, vai dando as dicas, né? Então, a crítica literária como questão, aí 4 estudos de caso que ele traz, surgimento do discurso da verdade, hermenêutica, aí conceito de igualdade e ideia de obra, tudo isso para cair na ideia de obra, né? Tecnologização da crítica e desespecificação dos objetos. Você vai estudar crítica, é tudo filosofia, né? Por isso que eu vou. A atual crise da crítica. Então, assim, eu acho que ele dá um panoramazinho fininho, sabe? Aquela coisa assim de, vou dar uma olhadona, pá, já funciona. Aí eu acho que não tá muito na ordem, que eu esqueci de pôr, eu só empilhei e não pus na ordem. Mas, enfim, peguei esse aqui, não abri ainda, que eu tava louca para ler, escrito no movimento da Noemi Jaffe. Peguei esse aqui do Byung-Han, Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, que eu nunca consigo falar o nome dele. Eu fiz um dos livros dessa coleção, acho que foi o Sociedade do Cansaço. Fiz sem saber pronunciar o nome dele e até hoje eu não consigo. A crise da narração. E aí vai para uma coisa um pouquinho mais, nesta obra, com análise aguda e perspicaz, Han examina como a sociedade contemporânea está perdendo a capacidade de criar e apreciar narrativas significativas. Explorando os impactos desse fenômeno da cultura, na política e na tecnologia, ele revela os desafios e as consequências da era pós-narrativa. Eu acho muito importante a gente trabalhar com essa parte mais filosófica do texto, porque a gente começa a enxergar com base em quê? Com que fundo os textos contemporâneos estão sendo produzidos, né? Eu acho que isso aqui também tem que ser uma das primeiras coisas que a gente tem que ler, né? Porque ler os clássicos, Ítalo Calvino, também não abri porque eu não tinha ele aqui, aí eu comprei. Isso aqui eu não conheço, só que eu achei muito legal.
Tem quarta capa da Noemi Jaffe. As aulas e também não sei quem é, Hebe, você conhece, Amanda? Também não conheço aqui esse nome aqui, ó. Só que eu amei a quarta capa. Dedicada, entre os problemas da linguagem, à construção de personagens, aos segredos do conto, à crônica, ao monólogo interior ou ao humor, o livro de Liliana Villanueva investiga o mistério da literatura ao seguir o ditado de uma voz, que é a voz da professora, e os passos da autora e ex-aluna. As aulas de Hebe Bababá é um livro pleno, feliz, que ajudará quem propõe escrever ficção, mas que, além disso, mostra generoso o mundo criativo e reflexivo de Hebe, uma das mestres mais admiradas da literatura argentina. Então, eu amei a quarta capa e achei que poderia ajudar a pensar. E aí, as minhas aquisições da Seiva, fora aquele outro lá da Arte o Medo, que eu não sei se tem mais algum ali, é esse que está acabando de sair, Como Criar Histórias, e esse aqui que é Anatomia da História, né? Anatomia da História. Então, eu gosto muito de estudar as coisas assim, do tipo storytelling, criação de narrativas, estrutura de romance, essas coisas assim. Esse aqui é o queridinho, né? Harold Bloom, Anatomia da Influência, Literatura como Modo de Vida. Eu acho ele fenomenal para ajudar a gente a pensar esse fundo da literatura, né? Então, o ponto de vista do meu trabalho como crítico. Aí ele vem, amor literário, sublime estranheza, a influência de uma mente sobre si mesma. Aí ele faz um capítulo sobre Shakespeare, fala lá várias, a posse em várias formas, Dr. Johnson e a influência crítica, aí o sublime cético, angústias de influência epicurista, do Labat, aí vai. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui também eu acho fundamental, eu usei no mestrado, que é a subjetividade do Sartre. Então, a gente consegue entrar e fazer, assim, e descendo as camadas, sabe? Em relação às questões de autoria. A lógica da criação literária. Opa, vamos rápido, é 8h43. Crítica e verdade, Barthes, né? Os limites da interpretação do eco. Eu amo esse sumário. Inclusive, tem um outro, eu preciso comprar dele. Ai, é muito grande. O primeiro. Apontamento sobre a semiótica da recepção. Arqueologia, 3 tipos de intenções. Defesa do sentido literal, leitor semântico e leitor crítico, interpretação e uso de textos, interpretação e conjectura, a falsificação das más interpretações, conclusões. É enorme. Mas, assim, eu adoro esse livro. Gramáticas da Criação, de Steiner. Estéticas da Criação Verbal, Bakhtin. E aí vem a minha sequenciazinha de Bakhtin, né? Que é o autor e a personagem na atividade estética, que é dessa coleçãozinha aqui, né? De teorias do romance. Aí tem teorias do romance 1, a estilística, que eu acho que também é fundamental. Lukács eu acho muito difícil de ler, né, Amanda? Lukács é um negócio assim que acho que é só se você for fazer um mestrado, um doutorado mesmo, porque o homem é complicado, viu? O Lukács é tipo o Saussure da linguística, eu acho. Nossa, meu Deus, dá um trabalho. Nossa, o sentido precede aos homens, e a eles sobrevive. Aí você fica assim, Todo filosófico. As palavras e os danos, diálogo sobre política e linguagem. Achei, não li ainda, ele está na minha listinha, mas eu achei interessante pela quarta capa também. Isso aqui, precisamos ler. O que é o autor? Chartier. Tem também aquele textinho do Foucault, né? Como é que é o título dele? É o que é um autor também, não é? Ou ele está aqui dentro, eu estou confundindo. Não, é isso mesmo. Enfim, tem Foucault, tem que ler Foucault, quando se fala de autoria, não tem para onde correr. Isso aqui, eu lutei com esse texto no mestrado, O Homem Sem Conteúdo. E eu continuo lutando com ele, mas já melhorou, né? É muito difícil de ler. E é uma coisa mais pro lado da filosofia, assim, né? Então, por exemplo, pra vocês terem noção do caminho que ele segue, quando chega lá na frente, ele alcança o tema, a estrutura original da obra de arte. Então, essa coisa, assim, do processo da criação da obra de arte. Os arquétipos literários também é um livrinho que eu uso no curso. Esse aqui eu acho muito bom. A crítica literária brasileira em perspectiva, porque é justamente uma perspectiva, então você faz um panoramazinho. Esse aqui também, Estados da Crítica, também é livro organizado, então tem vários artigos. Eu curto muito. E aí fora, né, tudo do Eagleton e que mais? Todorov.
e vamos embora. Ó, tive aula com ele, com quem? Com o Chartier? Quem? O Durão? O Fábio Durão, Ah, na Unicamp. aí, Natália veio da nata, Natália da nata. Aí ele fez o doutorado com ele. Eu gosto Olha só muito, que legal. gosto muito. E aí é mais ou menos isso, assim, meu panoramazinho. Então, o que eu queria passar para vocês é esse sentimento, sabe? De que não tem um texto que você vai ler de crítica ou de teoria e você resolve sua vida, né? É um envolvimento. Não significa nem que você tem que ler tudo inteiro, sabe? São coisas que você vai acessando, você tem na sua estante, e aí é o meu? É a minha sogra. Só um minuto, gente. E a bateria está no 8%. Meu Deus, eu vou deixar vocês falando sozinho. Peraí. Então, assim como as outras questões, né, da revisão de texto, é algo que... assim, para mim, não é algo só para revisar literatura, sabe? Essa coisa de estudar a teoria, da crítica e tal. Não é, eu acho que é algo que tem que estar na nossa formação, independentemente de a gente trabalhar com esse tipo, de gostar ou não gostar de ficção. Faz parte da composição, assim, do nosso arsenal mesmo de conhecimento, como trabalhadores, trabalhadoras do texto, sabe? Então, fica essa dica. A gente pode ir compartilhando, né, mais livros, quem tiver lembrar de algum livro, joga lá no grupo, e aí é isso que eu tinha para passar para vocês, e não sei se alguém quer falar alguma coisa, pode abrir o microfone se quiser falar, mas a última coisa que eu tenho a dizer é isso, né, que eu e a Amanda, a gente estava pensando, não, nossa, como é que eu esqueci da obrigação de ser genial? Tá bem ali em cima, ó, um experimento em crítica literária, eu também vi, eu nunca li esse, mas eu queria ler. A mão do autor é o mente do editor, obviamente, tá bem ali também. Ó, anotem aí as diquinhas da Amanda. Eli, deixa eu fazer só mais um comentarinho rápido. Pode. Eu comprei na mega oferta da Amazon esses dois que eu achei bem interessantes, que é esse que é a Oficina dos Escritores e o Escrever Ficção do Assis Brasil. Tá no meu carrinho. Sim, que ainda que não seja, tipo, teoria propriamente dita, mas é muito legal como ele faz a prática, ele vai analisando clássicos, não só clássicos, mas... E ele é muito legal porque ele analisa brasileiros também, né? É difícil você pegar o que analisa brasileiros, assim, dos mais teóricos grandões, assim. E aí eu acho muito legal para a gente perceber isso, como a ficção é feita e tal, e a gente como trabalha com preparação, edição, e leitura crítica, principalmente, né? Eu acho muito legal. E tem mais um que é o que eu tô lendo no iPad, que é o Como Funciona a Ficção do James Wood. James Wood, que é esse aqui, não sei se dá para ver. Não dá, né? Mais ou menos, mas deu. Que também vai falando sobre, tipo isso, assim, vai analisando cada aspecto da criação literária e tal, para além da teoria, que eu acho que a gente que lida com isso é interessante. Perfeito. Escreve aí no chat. Que aí já junta tudo, né? Quem quiser. Ou então coloca lá no grupo. Mas é isso. Então, assim, eu acho que daqui para o fim do ano, encerramos por aqui, né? Porque agora é novembro, e correrias, e dezembro é Natal. Mas eu acho que a gente pode pensar no ano que vem. Eu e a Amanda, a gente estava querendo propor esse grupo de estudos de alguns textos, não livros inteiros, mas uma seleção, né? De textos mais diretos, assim, que vão interferir muito mais no nosso trabalho, e continuar o grupo com esses textos, e aí a gente pensa por quanto tempo e quantos encontros, e também existia a proposta que o pessoal tinha pedido no grupo para ler o livro do William, que é o Tudo Converge para o Texto. Então, eu não sei o que vocês preferem, não é que não vai fazer um e não vai fazer o outro, quer continuar? Sim, ok, o que faz antes? Né? Primeiro a crítica e depois o William, outro livro, outra coisa, né? Então, eu vou colocar uma enquetezinha, acho que primeiro a gente pode até trocar ideia, se alguém tem alguma outra sugestão, né? E aí, se a gente querendo continuar, e não precisa ser eu, entendeu? Mediando tudo, a gente pode fazer assim mais pessoas, né, assumindo justamente para vir ou novos ares, né, novas perspectivas, novos argumentos, novas leituras de mundo e tal. Então vai ser muito bom. Aí a gente volta lá no grupo, mas eu quero agradecer a vocês pela companhia nesses encontros todos, né? Eu sei que não é fácil, a gente tem tanto compromisso, mas a gente leu amando que eu
Apareceu aqui o Amando da Marta. A gente leu juntos e eu achei ótimo, né? Porque é muita troca e teve alguns encontros assim que a gente trocou demais, né? E foi muito bom. Então, que bom que vocês gostaram, isso aí. Beleza. Alguém quer dizer alguma coisa? Ou podemos encerrar? Acho que é isso então, né? Então, gente, que bom, gostou demais, que bom. Beleza. Então é isso, gente. Então, beijo, tá? A gente se vê lá no grupo. Vamos resolvendo a nossa vida aí, como é que nós vamos fazer em 2025, tá bom? Beijos. Deixa eu parar de gravar. Fiquem calmas que vou mandar para vocês. É porque eu tenho que baixar cada vídeo. Aí sobe no YouTube, aí faz a